Bom, então hoje é a última aula do curso. Tá? A gente vai dar uma olhada em tudo que a gente aprendeu e tentar juntar um pouco as coisas. Foi vendo várias coisas separadas, talvez sem pensar muito quando usa uma coisa, quando usa outra e tal. Então essa é uma aula mais para encerrar o curso e tentar pelo menos fazer uma reflexão num nível mais alto. Tá? Agora que vocês sabem todos os estruturas de dados, quais vocês usam em cada caso. Então a gente viu várias estruturas de dados durante o curso. Né? A gente começou lá vendo vetores. Então a gente viu vetores não ordenados, estão lá guardados de qualquer forma. Não precisa ser números, pode ser, sei lá, alunos, de dado e tal. A gente viu também, bom, eu posso manter o vetor sempre ordenado. E a gente viu também vetores dinâmicos, que era aquela ideia de crescer ou diminuir os vetores, acho que foi o lado 2, talvez. Né? E eu posso ter vetor dinâmico não ordenado ou ordenado. Depois a gente passou para ver listas ligadas, né? Então a gente viu várias listas ligadas diferentes, simples, duplas, circulares, com cabeça, pode ser dupla com cabeça, dupla circular, tá? Um monte de combinação aqui que você pode fazer. Depois a gente viu pilhas e filas, a gente viu como implementar pilhas e filas, na verdade, usando vetores ou listas ligadas, né? Então, não era bem a estrutura em si que era diferente, né? Ou era um vetor ou era uma lista ligada, mas sim o que a gente fazia com essas estruturas. Né? Então, a pilha a gente inseria no topo da pilha e tirava do topo da pilha. Enquanto que um vetor, numa lista ligada, poderia inserir e remover em qualquer lugar. Né? Ou a fila que eu inseria no começo e tirava do fim. E aí depois, depois de ver uma parte lá de ordenação, né? A gente foi para árvores e a gente viu várias árvores diferentes. A gente começou vendo heaps binários, quando a gente viu o merge sort, né, que permite a gente implementar a fila de prioridade. A gente viu árvores binárias de busca. Depois a gente viu árvores rubro-negras, que eram árvores binárias de busca, mas que eram balanceadas. Então a gente sabia que a altura da árvore era no máximo O de log 1. Árvores B, que a gente viu que era uma ideia próxima, né? Na verdade, a árvore rubro-negra surgiu a partir da árvore B, mas que a ideia era para guardar dados em disco. Né? Então, tinha uma árvore... nós tínhamos muitos filhos, sei lá, 1000 filhos, né? Mas porque isso ia fazer com que a altura fosse pequena. A altura fosse 2, 3, sei lá, 4, para problemas práticos. Né? Lógico que eu posso colocar uma quantidade muito, muito grande de informação aqui, essa altura vai crescendo. Tá? Mas eu posso guardar uma quantidade bem grande de dados, uma altura muito pequena. Isso fazia acessar o disco poucas vezes. Isso era importante para a gente. Né? Quando a estrutura de dados está na memória RAM, ela é rápida. Quando ela está pegando informação do disco, ela é bem mais lenta. Depois a gente viu hashing, né? Essa ideia de vou guardar informações, só que eu quero armazenar elas de uma maneira boa. Eu não sei muito bem qual maneira boa, então eu faço uma função de hashing para pegar uma chave e escolher uma posição da tabela que eu vou guardar. Eu não falei isso na aula de hash, mas é interessante pensar em hash o seguinte. Se eu fizesse uma tabela de hash, vamos pensar em encadeamento separado, se eu fizesse uma tabela de hash com uma única entrada, isso daqui vira uma lista ligada de todos os meus dados. Então eu estou gastando muito pouco espaço aqui na tabela, só que acessar um elemento fica muito caro. Por outro lado, se, por exemplo, eu tivesse que colocar só números de 1 até um n grande, certo? Eu poderia fazer uma tabela de tamanho n e guardar todos esses números aqui.
nas posições. Sei lá, posição, posso pôr alguma indicação, né? Por exemplo, digamos, RA dos alunos. RA dos alunos vão até, digamos, 999.999. Então, uma tabela de hash muito rápida, sem colisões, é eu fazer um vetor de tamanho 1 milhão, certo? E eu olho para o seu RA e a função de hash é a função de identidade. Eu olho para o seu RA e eu vou direto naquela posição. Porque ele não vai ter colisão. Não tem dois alunos com o mesmo RA. Certo? Então isso é uma possibilidade, só que o que acontece? Eu gasto bastante espaço aqui na minha tabela de hash. Se eu não tenho todo mundo, digamos, hoje em dia não deve ter ninguém com os 3 primeiros dígitos só de RA. As pessoas não devem estar mais banco de dados. Mas eu estaria separando espaço para elas lá. Então eu estou desperdiçando espaço quando eu faço isso. Então eu estou fazendo uma troca. Quanto maior minha tabela de hash, mais rápido eu acesso a informação, mais memória eu gasto. Tá? A gente viu grafos também, foi a última coisa que a gente viu, né? Teve aula de backtracking, mas no estrutura de dados. E aí a questão é, bom, e daí? Tem um monte que vocês viram no curso, qual delas eu uso quando eu vou programar. Tá? Então nos labs era fácil. Nos labs eu chegava e falava assim, faça tal estrutura de dados para guardar essa informação. Faça um hash, faça uma árvore, né? Faça uma lista ligada, faça um vetor. Na prática ninguém vai chegar para você e falar, faça essa. Então como é que você escolhe qual você vai usar? Então, bom, vamos começar a destrinchar esse problema. Tá? Algumas das estruturas de dados que a gente viu, elas servem para coisas específicas. Então, grafos, eu não uso grafos, sei lá, quero guardar a lista de alunos, eu uso um grafo. Não faz sentido. O grafo, até poderia. Sei lá, cada vértice é um aluno, certo? E não tem aresta entre eles, ou sei lá, qualquer coisa que eu faça aqui fica artificial. Então a gente usa grafos quando a gente está falando de relação entre itens. Tá? Então esses dois itens estão relacionados e esses dois itens não estão relacionados. Então eu ponho uma aresta entre eles ou não ponho uma aresta entre eles. Ou ponho um arco, porque I pode estar relacionado com J, mas J pode não estar relacionado com I. Eu posso pôr peso nas arestas. Mas eu sempre estou falando de um conjunto de coisas e as relações pares a pares entre elas. Para isso que eu uso grafos para guardar aluno. Tá? Se eu quiser fazer uma rede onde eu ponho os alunos, eu de quem é amigo de quem, tá? Ou quem já fez aula com quem, aí tudo bem, aí eu estou falando de relações entre pares. Tá? Ou eu quero fazer um lado do grafo, um lado do grafo são alunos, um lado do grafo são professores e eu quero pôr uma aresta de um professor para um aluno, se esse aluno já fez aula com esse professor. Aí eu estou falando de relação entre pares. Tá? E aí faz sentido pensar no grafo. Nem sempre faz sentido pensar no grafo. Tá, então, se pensar em redes sociais, ou ordem de tarefas, né, a gente vê ordenação topológica lá, ou quero resolver caminho mínimo, eu vou usar grafo para essas coisas. Pilhas e filas, elas também são estruturas de dados específicas. Eu não falo assim, vou guardar os alunos da Unicamp numa pilha. Por quê? Né? Se eu quiser apagar um aluno, eu só posso apagar o último aluno que entrou? Não faz sentido. Né? Então, esses caras eu uso quando a remoção acontece de acordo com a ordem de inserção. Não posso remover qualquer elemento. Eu vou remover o último elemento inserido, eu vou remover o primeiro elemento inserido. Tá? Então são estruturas mais limitadas, ela tem utilidades específicas. Né? Então aqui, por exemplo, a gente viu conversão de notação, né, em fixa, pós-fixa. A gente viu pilhas e filas quando eu faço algoritmo em grafo. Fila de prioridade também, a mesma coisa que pilha e fila, agora a remoção acontece de acordo com a prioridade. Então eu não quero apagar qualquer aluno
do meu banco de dados. Eu quero apagar o com menor RA, ou com o menor CR, coisa do tipo. Não é o que a gente quer fazer, certo? Então, mas se eu quero atender pacientes no hospital e eles, sei lá, tem uma ordem de prioridade conforme a pessoa está doente ou não. O paciente começa a passar mal, a prioridade daquele paciente aumenta. Tá? Então, tem cenários onde eu quero ir extraindo o que é mais prioritário. Tá? Tem cenários que não. Tá? E é comum a gente então usar essas estruturas de dados em algoritmos, né? Então, a gente usou pilha e fila para conversão de notação de fixa para pós-fixa. Desculpa, pilha, no caso. Se eu quero fazer um percurso em largura em árvores, eu preciso de fila. Se eu quero fazer caminho mínimo em grafo, eu uso uma fila se for caminho mínimo em número de arestas, ou uma fila de prioridade se for caminho mínimo considerando o peso, né, o tamanho das arestas, a distância das arestas. Né? Seria ou a busca em largura ou o algoritmo de Dijkstra aqui, então, dependendo de qual dos dois eu vou usar uma estrutura diferente. O Lab 7, né? Vocês viram lá o código de Huffman, então eu precisava de uma árvore. Então precisava ser uma árvore para funcionar aquele algoritmo. Tá? Não podia fazer aquilo com um vetor. Então, a estrutura da árvore me dava o código. Tá? Então muitas vezes a gente usa uma estrutura de dados para um algoritmo específico. A gente pensa o algoritmo e a estrutura de dados está atrelada a ele. E aí, nesse caso, a necessidade de usar esse algoritmo me faz ter que usar essa estrutura de dados. Eu tenho que usar o algoritmo de Dijkstra, por isso eu tenho que usar fila de prioridade. E aí não tem muito o que escolher. Então essa é a parte fácil. Só que tem várias outras estruturas de dados que eles têm um conjunto de operação em comum. Então, por exemplo, vetores, eu posso buscar num vetor, eu posso inserir num vetor, eu posso remover de um vetor, eu posso imprimir um vetor, eu posso querer imprimir o vetor ordenado, posso querer achar o sucessor, o antecessor, o mínimo, o máximo, sei lá, tem um monte de operações que eu posso fazer no vetor. Se você pensar todas as operações que eu falei, posso querer fazer elas em lista ligada também. Posso continuar querendo inserir, remover, buscar, achar mínimo, máximo, imprimir, etc. Mas eu também posso fazer todas essas coisas em árvores. E também posso fazer tudo isso com uma tabela de hash. Tá? E aí a dúvida é a seguinte, tem uma estrutura aqui que é melhor do que as outras? Então, não de maneira geral. Certo? Eu não consigo virar e falar assim, por exemplo, hashing eu insiro em O de 1, supondo que a função de hash é boa. Árvore eu insiro em O de log de n se ela for ordenada. Desculpa, se ela for balanceada. Vetor e lista depende do que eu estou mantendo lá, pode ser inserir em O de 1 ou inserir em O de n. Então significa que hashing é sempre melhor que árvore? Não, porque depende do que você vai fazer com a sua estrutura. Então inserir é mais rápido num hash do que numa árvore. Não quero só inserir dados. Certo? Para que eu guardo dados? Não quero só inserir e apagar dados. Eu sempre quero fazer alguma coisa com dados. Eu quero apagar, eu quero imprimir, eu quero buscar, eu quero imprimir, eu quero achar o mínimo, eu quero achar o máximo. Certo? Eu quero processar os dados, quero percorrer os dados e fazer alguma coisa com eles. Então, como que eu escolho entre essas daqui? Eu tenho que pensar quais são as operações que são necessárias para a minha estrutura de dados. Tenho que pensar o que eu quero fazer. Talvez eu nunca queira mínimo e máximo, sucessor e antecessor. Talvez eu só quero inserir, remover e buscar. Só. Certo? É uma possibilidade. Às vezes não. Então, eu posso querer a lista dos alunos de M702 de H. Me dá uma lista de alunos. Eu quero ela ordenada. Isso já é uma outra coisa que eu quero fazer. Tá? Ou eu não quero nunca a lista de alunos de 202. Eu quero, você me dá um RA e eu quero consultar se esse cara é da minha turma ou não. Só. Percebem? São operações diferentes. E também importa qual é a frequência de cada operação. Então eu raramente quero
o aluno com menor RA na turma de 202. Por algum motivo. Então, sei lá, então eu não preciso me preocupar com isso. Me preocupo com as operações que eu vou usar mais. Então, se eu quero fazer uma busca, quero fazer buscas e elas são frequentes, isso é importante, tá? Se eu raramente quisesse fazer busca, sei lá. Mas eu quero fazer busca frequentemente usando uma chave, tá? Uma chave de busca. Então, o vetor não ordenado e lista ligada não são boas opções. Tá? O vetor não ordenado, eu vou ter que percorrer O de N posições, talvez, para achar esse elemento. A lista ligada também, eu vou ter que percorrer as N posições, talvez, para achar esse elemento. Se eu faço operações frequentes que dependem de ordem, tá? Então, mínimo, máximo, sucessor, antecessor, imprimir ordenado, aí o hash não é uma boa estrutura. Tá? Por quê? Eu vou ter que percorrer todo o hash e ordenar. Ou percorrer todo o hash e achar o mínimo. Tá? Então eu acabo caindo numa coisa O de N de novo. Se for estruturas não ordenadas, por exemplo, vetores não ordenados ou listas não ordenadas, né? Também eu tenho um vetor não ordenado, agora eu quero imprimir ordenado. Tá, então eu vou lá e ordeno. Ordenar custa no mínimo n log n. Tá? Se for um vetor de inteiros, tudo bem, eu consigo usar regra de sorte, ainda assim é O de n. Bom, isso eu preciso, por exemplo, remover com frequência elementos usando a chave. Então eu te dou uma chave, te dou o RA do aluno, eu quero apagar o aluno do banco de dados. Então, vetores ordenados, listas ligadas, eles não são boas opções. Vetores ordenados, eles não são boas opções, porque quando eu apago um elemento lá no meio, eu tenho que empurrar todo mundo para a esquerda, certo? Para ocupar aquele espaço vazio. Tá? Isso é caro, é O de N. Lista ligada, para eu achar essa chave não é rápido. Eu te dou a chave que eu quero remover, você tem que percorrer toda a lista, demora O de N. Remover pode ser rápido. Se eu tiver uma lista duplamente ligada, apagar um nó é rápido. Certo? Mas e achar esse nó não é. Mesmo que ela estiver ordenada. Porque eu não posso fazer busca binária numa lista ligada. Certo? Eu não consigo pular para o meio da lista. Então, basicamente, árvores binárias de busca, elas são sempre boas opções. Tá? Porque, desculpa, árvores binárias de busca que são balanceadas. Porque eu consigo inserir em log de n, remover em log de n, buscar em log de n, eu consigo achar o mínimo em log de n, achar o máximo em log de n, eu consigo achar sucessor e antecessor em log de n, eu consigo imprimir ela ordenada em O de N. Tá? Então tem um monte de coisa que eu consigo fazer rápido. Não dá para imprimir ordenado melhor do que O de N, né? Porque eu preciso imprimir N elementos, então eu tenho que passar por todos eles. Eu consigo fazer busca por intervalo, mais ou menos o que tinha no lab 8 lá, no negócio do círculo. Você pode pensar isso para uma árvore binária. Eu quero imprimir todos os números que estão entre 100 e 200 na minha árvore binária. Tá? Essas operações são rápidas de fazer. Então ela suporta um grande número de operações em O de log de n, por estar balanceado. Tá? Só que elas nem sempre são a melhor opção. Então, em geral, eu chutaria que eu usaria uma árvore binária de busca. Tá? Mas tem coisas melhores que eu posso fazer algumas vezes. Não tem a melhor opção. Então, só relembrando algumas ideias que a gente viu no curso, essa parte a gente viu mais em ordenação. Então, a gente viu algumas coisas. Né? Por exemplo, esse gráfico aqui. Ele tem o bubble sort, o selection sort, o insertion sort e o insertion sort versão 4, que é o mais rápido. Tá? Então, um algoritmo O de n ao quadrado pode ser mais rápido do que um algoritmo O de n ao quadrado.
para um outro algoritmo ODNI ao quadrado. Tá? Nunca disse que esses dois caras são iguais. Eu disse que eles crescem de uma forma parecida. Tá? Então, eu olho lá qual é o crescimento do tempo desses algoritmos e lembra muito a função N ao quadrado. Então, por exemplo, Selection Sort é melhor que Bubble, Insertion Sort é melhor do que Selection. Agora, eu pegar o meu código, escrever ele de qualquer jeito, não é bom também. Tá? Mesmo que eu tenho um negócio que já é ODN ao quadrado. Ou então eu faço qualquer coisa lá. Não, existem otimizações que eu posso fazer no código. Ideias, truques, código bem feito, que evita, sei lá, refazer coisas, etc., que podem melhorar a eficiência do meu programa. Tá? Então esse é o Insertion Sort. Esse é o Insertion Sort V4, depois que a gente pensou várias coisas lá que poderia fazer para melhorar o Insertion Sort. Tá? Então não é... eu tenho que inserir numa árvore binária. Eu tenho que meio que mexer esse ponteiro, e aí eu faço qualquer coisa. Roda, está funcionando, está ótimo. Tá? A gente tem que tentar melhorar o código, deixar um código limpo, compacto, que faça poucos passos, tá? Não repita computações desnecessárias. Tá? Só que o principal fator de impacto é a escolha do algoritmo. Tá? Então, se eu tenho um algoritmo ODN log n versus um ODN ao quadrado, tá? Normalmente, exceto raras exceções, o ODN log n vai ser muito melhor que o ODN ao quadrado. Tá? Eu consigo dar um exemplo para vocês, que é multiplicação de matrizes. Existem vários algoritmos para dadas duas matrizes multiplicar elas. Então, cada um desses algoritmos tem lá um tempo deles. Tá? Só que quando as matrizes são pequenas, os algoritmos mais lentos, seriam mais lentos teoricamente, eles são mais rápidos na prática. Tá? E os algoritmos que são mais rápidos na teoria, eles ficam melhor só quando as matrizes são muito gigantescas. Tá? Então, existem exceções para isso, exceções práticas. A teoria está te dizendo uma coisa, mas na prática você acaba observando uma outra. Lembrando que aqui tem aquela ideia do N0, né? Eu estou falando que N log N é melhor do que N ao quadrado a partir de algum ponto. E esse ponto pode ser muito grande, que é o que acontece no caso das matrizes. Tá? Mas na maior parte das vezes, um algoritmo N log N vai bater fácil o algoritmo ODN ao quadrado. Eu posso ter um algoritmo ODN ao invés de um ODN log N também, né? Que era o caso do Radix Sort contra o melhor Quicksort que a gente fez lá. O Quicksort mediano de 3. Bem melhor. Então eu tenho que escolher bons algoritmos. Faz sentido tudo isso na prática. Tá? Eu fiquei falando o curso inteiro de notação assintótica. Isso é ODN, isso é ODN log N, isso é ODN ao quadrado, não sei o quê. E a gente que é da teoria da computação, a gente fica batendo nessa tecla porque tem um motivo para as pessoas fazerem bons códigos por aí. Tá? Você pega muito código que funciona, mas não é rápido. Aí, mesmo nas listas de exercício, dá para ver que muitos alunos tentaram achar alguma resposta, certo? E deixa eu dar um exemplo. O segundo exercício da lista 3, você tinha que pegar uma árvore e transformar numa lista. Muita gente ia lá e extraía o mínimo da árvore, e aí depois extraía o mínimo da árvore de novo, e extraía o mínimo da árvore de novo. Então eu estou percorrendo, tudo bem, se isso foi a ideia que vocês teve, tá? Mas se você pensar, eu acho que assim, vocês estavam tentando fazer um exercício, mas isso ia ser extremamente lento, né? Para cada nó eu vou percorrer a árvore, nem necessariamente era uma árvore balanceada, certo? Então, um algoritmo N ao quadrado. Quanto que se eu passasse pela árvore, já transformando ela em lista, eu podia ter um algoritmo ODN. Tá? Então, é fácil, muitas vezes é fácil resolver um problema, o difícil é resolver ele de uma forma boa.
uma forma que seja rápida na prática. Tá? Tudo que a gente viu no curso pode ser feito com vetor. Tudo. Inserir, buscar, imprimir ordenado, achar mínimo, achar máximo. Tudo dá para fazer com vetor. Tá? Vetor e bubble sort, você resolve todos os problemas do curso. Mas não significa que você resolve de uma maneira boa. Significa que na hora que você for para rodar seu programa, o negócio vai funcionar. Porque, tá correto, funciona. Só que demora 10 minutos para rodar um negócio que precisava de, sei lá, devia ser milissegundos, talvez. Então, a gente viu durante o curso 3 tipos, basicamente, de análise de algoritmo. Algumas eu só falei por cima, porque não entra no escopo do curso, mas só relembrando. Às vezes eu falava o seguinte, esse algoritmo é O de FGN no pior caso. Então isso daqui me dá uma certeza qual é a qualidade desse algoritmo. Eu sei que esse algoritmo nunca vai me trair. Se eu falar que ele é O de N log N, ele nunca vai ser pior do que uma certa constante. Vezes N log N, desde que o N seja maior ou igual do que um certo N0. Instâncias pequenas, eu não sei o que acontece. Mas em instâncias grandes, N maior do que N0, ele leva tempo no máximo C vezes N log N. Tá? No pior caso. Pode ser que muitas vezes ele seja linear. Tá? Só estou falando assim, qual é o máximo de tempo que ele pode demorar? Tá? Estou sendo pessimista. O que às vezes é bom você projetar sistemas com pessimismo em mente. Tá? Você fala assim, eu preciso que o meu sistema seja rápido. Acho que eu dei o exemplo aqui, lá no começo do curso, sobre o carro da Williams, um ano antes do Senna morrer, que fazia a curva e calculava a suspensão de maneira automática. Certo? Aquilo lá eu não posso falar assim, em geral é rápido, mas tem algumas vezes que eu vou fazer a curva, a roda, sei lá, tinha que balancear aqui, mas está processando alguma coisa, ela fica parada, o cara não faz a curva tão bem, perde tempo, não ganha a corrida. Ou bate carro, uma coisa do tipo. Tá? Então, muitas vezes eu tenho que pensar em pior caso. Questões médicas, por exemplo. Não posso, sei lá, um marca-passo, não pode ele estar lá fazendo alguma coisa e de repente monitorando o coração e tem que dar um choque. E aí, de vez em quando, ele fica processando um negócio mais tempo e não faz o processo para o coração bater no ritmo certo. Pode matar o paciente, certo? Lógico que esses são exemplos mais drásticos. A gente pode falar que o algoritmo é O de F de N no caso médio também. Tá? E aí, quando a gente fala que o algoritmo é O de F de N no caso médio, a gente fala assim, olha, em geral, em média, ele roda nesse tempo. Às vezes melhor, às vezes pior. Tá? Então, dependendo de uma instância que eu te dou essa instância, ele é melhor. Eu te dou essa instância, ele é pior. Eu te dou essa instância, ele fica na média. E assim por diante. Mas quando eu olho para todas as instâncias que eu posso dar, por exemplo, eu quero ordenar vetores. Então eu penso todos os vetores de tamanho N. Tá? Quanto tempo demora esse algoritmo médio? Tá? Isso daqui não é ruim. Por exemplo, o Quicksort, ele é O de N ao quadrado no pior caso, mas ele é O de N log N no caso médio. E a gente sabe que na prática o Quicksort vai muito bem. Tá? Então, de vez em quando ele dá uma patinada, mas na prática ele roda muito bem. Então, se você puder viver com isso, que de vez em quando ele vai ser O de N ao quadrado, de vez em quando ele vai demorar, tudo bem. Algumas vezes eu falei de algoritmos que eles não são, no caso médio, O de F de N no caso médio, nesse sentido de quando eu pego todas as instâncias, rodo e tiro uma média. Mas sim, porque eles usavam bits aleatórios lá. Então eles tomavam decisões aleatórias. Então tinha a versão do Quicksort que era aleatorizada. Certo? Que ao invés de eu escolher o pivô da esquerda, eu escolhia algum pivô, aleatoriamente. Tá? Então, nisso, eu estou fazendo algum método, algum sorteio probabilístico lá.
para escolher quem vai ser o pivô. Tá? Então a gente diz que o algoritmo deixou de ser determinístico. Tá? O algoritmo determinístico, eu te dou a entrada, ele sempre roda, eu te dou essa entrada, ele roda, te dou essa mesma entrada, ele roda igual, ele faz os mesmos passos. Certo? E aí ele passou a ser aleatório. Agora eu estou te dando essa entrada, mas você está pedindo uns bits aleatórios, uns valores aleatórios. Tá? Você está pegando uns inteiros aleatórios lá, por exemplo, e dependendo de qual foi o sorteio que foi feito, o algoritmo vai fazer alguma coisa. Tá? É como se você fizesse um algoritmo que faz assim, sei lá, if, cara, faz um negócio, else faz outro. E você sorteou uma moeda aqui. Certo? Então, probabilidade meio eu rodo esse, probabilidade meio eu rodo esse. Então, se eu rodo 2 vezes o algoritmo, bom, pode ser que ele rode 2 vezes caindo aqui, mas pode ser que uma vez ele caia aqui, uma vez ele caia aqui. Então, agora ele não é mais determinado. E isso leva a tempos de execução diferentes para a mesma instância. Então, eu rodo ordeno esse vetor, demora 10 minutos. Ordeno esse mesmo vetor, agora demora 5. Ordena esse mesmo vetor, agora demora 15. Tá? Dependendo de como foi o sorteio aqui, às vezes você sorteou bem, às vezes você sorteou mal. Outra coisa que a gente viu foi o algoritmo ODFGN amortizado. Tá? Então, isso é um outro tipo de média que não é esse médio aqui. Então, tem um médio aqui que é sobre as instâncias. Tem um médio aqui que são sobre os bits aleatórios que o seu programa usou. E tem um amortizado que é o seguinte. Você faz várias operações. Então você insere, remove, sei lá, insere, remove e busca. Um monte de vezes. Tá? E o tempo que você demora, em média, para fazer uma dessas operações é O de FGN. Tá? Então, por exemplo, o vetor dinâmico. Eu ia inserindo no vetor dinâmico. Custava 1. De vez em quando eu tinha que dobrar o vetor. E aí quando eu ia dobrar o vetor, eu tinha que copiar todo mundo do vetor antigo para o vetor novo. Isso demorava. Certo? Então eu tinha várias operações que demoravam O de 1 e algumas operações que demoravam O de N. Mas eram poucas operações que demoravam O de N. Quando eu somava tudo isso e tirava uma média nas operações, dava O de 1. Então essas operações mais lentas, elas são compensadas pelas operações mais rápidas. Eu faço muitas operações muito rápidas e poucas operações que são muito lentas. Então, na média das operações, meu algoritmo é rápido. Tem outra análise que a gente pode fazer, que é a análise empírica. Tá? Então, eu rodo o meu programa e eu faço uma análise estatística do tempo de execução. Tá? E aí eu não provo nenhum teorema. Eu não vou lá e provo que ele é O de F de N no pior caso, no caso médio, no amortizado. Tá? Eu rodo e vejo o que acontece. Foi o que eu fiz lá para os algoritmos de ordenação. E vejo o tempo que tem. A gente usa bastante isso aqui também. Tá? E até porque isso aqui tem uma justificativa prática, que aqui eu pus para rodar, aqui eu provei teoricamente. Aqui eu pus para rodar e vi o que acontecia. Aqui eu acho que bubble sort e insertion sort são iguais. Quando eu faço uma análise empírica, eu vejo que insertion sort é melhor. Só que a análise empírica também é problemática. Porque eu não sei como é a vida real. Então eu fui lá, gerei vetores aleatórios para testar os meus 2 algoritmos. Certo? Eu não sei se na vida real, quando eu pôr o meu programa para rodar e ele tiver que ordenar dados de verdade, se ele vai ordenar vetores aleatórios. Então também aqui tem cuidados assim. Tá, então alguns exemplos do que essa discussão faz a gente pensar. Tá? Então, a árvore rubro-negra, ela me dá uma altura, no pior caso, de O de log de N. Então, eu faço um monte de operações aqui em O de log de N. Agora, árvores splay, que foi uma que a gente não viu no curso, mas eu comentei lá no final da aula de árvore balanceada, ela me permite fazer M inserções ou buscas
nesse tempo aqui, O de n mais m, log de n mais n. Tá? Então, se eu dividir por m aqui, tá? Eu estou basicamente, é quase como se fosse uma coisa log de n. Tá? Tudo bem? Isso daqui é uma análise amortizada. Que é feita. Então, em geral, a busca e a inserção na árvore display é rápida. Mas, de vez em quando, dá uma demorada. Tá? Eu até consigo contar um pouquinho qual que é a ideia da árvore display. Agora que vocês fizeram aquele exercício de trazer o nó para a raiz na lista 3. Tá? A árvore display ela não é balanceada. Então pode ser que você queira buscar por esse elemento aqui que está aqui embaixo. Então o que ela faz é, bom, tá bom, você vai buscar esse cara, deixa eu trazer ele para a raiz. Porque vai que você quer buscar ele de novo daqui a pouco. Tá? Talvez esse seja um elemento que você busque muito. Então, quando você faz essa operação, esse cara custou muito. Tá? Quando ele sobe para a raiz, não só ele sobe na raiz, mas como eu vou fazendo rotações aqui, todo mundo que está nesse caminho aqui também sobe para próximo da raiz. Então a árvore dá uma balanceada. Tá? Então se eu procurar qualquer uma dessas pessoas, esses nós aqui de novo, eles vão estar mais próximos da raiz. Então as outras buscas vão ser mais rápidas. Tá? Então essa árvore ela pode acabar ficando com caminhos longos. Mas ou eu não estou usando esses caminhos longos, então pode ter um caminho super longo aqui. Mas eu nunca estou buscando e eu nunca estou inserindo desse lado da árvore. Deixa ele lá, ele não precisa ficar balanceado. Eu não uso. A hora que eu começar a usar, esse caminho longo vai virar caminhos curtos aqui. E aí tudo bem, aí eu estou em caminhos curtos. Então uma vez tem que fazer um caminho longo, não tem problema. O problema é se eu tivesse que fazer toda vez. Se vocês tiverem curiosidade, tem lá no Cedric como implementar Display. Não acho que é uma leitura difícil para vocês agora. É bem mais simples do que o Kruger. A árvore de busca binária simples, ela tem altura média O de log de n. Tá vendo? Então as minhas garantias aqui estão meio que caindo. Assim, né? Antes eu sabia que no pior caso a altura é O de log de n. Depois na Splay, eu sei que a Splay ela é em geral rápida. Tá? As operações em geral são rápidas. E depois eu tenho uma árvore de busca binária que a altura média dela é O de log de n. Tá? Se eu considerar que você inseriu chaves, tá, com uma permutação aleatória. Então você pegou lá, você queria guardar números de 1 a 100, você permutou esses números de 1 a 100 e foi inserindo. Tá? Tem uma versão aleatorizada, tem lá no Cedric também, que tem a altura média O de log de n, tá? Agora, para qualquer ordem que você faça inserções de chave, tá? A altura esperada da árvore, a altura média da árvore é O de log de n. Tá? E, basicamente, o que ele faz é inserir como uma folha ou inserir como raiz. Tá? Então, ele toma essa decisão de maneira probabilística. Ele está inserindo um nó e ele decide, eu vou inserir esse nó como folha ou como raiz. Então isso daqui é a média na altura da árvore em relação às execuções para esse mesmo conjunto de chaves. Tá? Você foi inserindo essas chaves, sempre elas na mesma ordem. A média da altura que você tem da árvore é O de log de n. E aí a pergunta aqui é essa, né? Eu posso ter um algoritmo que às vezes é pior, mas que é melhor em geral? É o caso do Quicksort. Na prática, em geral, ele é bom, tá? Mas algumas vezes ele é ruim. Algumas vezes eu preferia ter usado o Merge Sort. Tá? Em alguns sistemas posso fazer isso. Posso me dar o luxo de
usar uma coisa que na maior parte das vezes é rápido, mas de vez em quando é lento. E em outros sistemas, obviamente, não posso fazer isso. Por alguma coisa de tempo crítico lá, ou, certo? O Facebook não pode se dar o luxo de cair numa instância que vai dar n ao quadrado do quicksort e o servidor deles morrer, porque eles têm muito visual. Outra coisa que é importante na hora que a gente está estudando o estudo de dados é entender qual é o problema que a gente quer resolver. Tá? Então, quais são as informações que a gente tem sobre o problema. Tá? Por exemplo, se eu souber que os dados inseridos são praticamente aleatórios, sei lá, de alguma forma eu estou lendo algum tipo de sensor que ele me dá algum dado que é praticamente aleatório. Eu não espero que tenha nenhuma estrutura naquela informação. Tá? E aí eu posso simplesmente usar a árvore binária de busca simples ao invés de usar a árvore de puro negro. Porque eu sei que esse cara vai bem. Tá? Eu posso ver que essa função de hashing que eu estou usando não é boa para um conjunto de chaves. Certo? A gente viu funções de hashing específicas. Específicas não, gerais. Né? A gente viu funções de hashing que servem para qualquer coisa, basicamente. Tá? Não significa que elas são boas, sempre. Tá? Então eu posso usar uma outra função de hashing que é específica para aquilo que eu quero. Tá? Ou eu posso usar uma árvore rubro-negra. Posso falar, olha, hashing não vai bem nesse problema. Tá? Mas tudo bem, eu saio do O de 1 e vou para O de log de n. Vai ficar mais lento. Mas se não está funcionando, o hashing. Existem algumas outras estruturas de dados que a gente não viu no curso que também usa a estrutura da chave. Então, por exemplo, tem um negócio que chama árvore digital de busca que lembra muito o Radix Sort. Tá? Então, eu suponho que a chave é um número inteiro. E aí, como eu sei, digamos, não suponho, eu sei que na minha aplicação a chave é um número inteiro, então agora eu consigo fazer uma estrutura de dados que é basicamente uma árvore, certo? Que essa árvore tem altura no máximo log do número de bits, não, log do número, tá? Então o número de bits da chave, tá? Então a minha árvore é baixa, sei lá, digamos que eu tenho um inteiro de 32 bits, minha árvore tem altura no máximo 32, e que é rápido de inserir, de remover, de fazer um monte de operação. Tá? Mas aí é aquela ideia do Radix Sort, eu estou usando informação que antes não estava, né? Eu estava usando uma estrutura de dados genérica, só tinha a árvore binária de busca, eu só preciso saber comparar dois elementos, se A é menor que B ou não. E essas estruturas eu uso o fato de que não, minha chave é um número inteiro. Tá? Mas aí eu consigo fazer uma coisa melhor. E aí, o que eu não contei durante o curso todo, mas vou contar para vocês agora, é que na maior parte das vezes a gente não implementa as nossas estruturas de dados. Não sei se vocês achavam que toda vez que vocês fossem programar, falar, eu preciso de uma pilha, deixa eu pegar lá o Cedric, ou pegar os slides no site, ver como é que implementa uma pilha. Agora eu preciso de uma árvore. Putz, precisava de uma árvore rubro-negra, o Rafael ensinou inserção, mas não ensinou remoção. O que eu faço? Tá? Então, na maior parte das vezes a gente não implementa. Tá? A gente usa bibliotecas que estão prontas de estrutura de dados. São códigos bem feitos, eficientes, bem testados. Tá? Que se tem algum bug, alguém avisa os desenvolvedores, eles corrigem, tá? São atualizadas frequentemente. Então é isso em geral que a gente faz. Tá? A gente aprende estrutura de dados porque nem sempre dá para usar essas. Tá? E também é uma forma, acho que nem sempre dá para usar essas. 2, vocês precisam saber o que a estrutura de dados faz, como ela funciona para poder escolher qual estrutura de dados usar. Tá? 3, porque isso torna vocês melhores programadores. Então, vocês aprendem a lidar com ponteiro, aprendem a alocar, a liberar. Tá? Isso também traz essa ideia de
qual é a eficiência de algoritmo, então olhar para o algoritmo, entender quanto tempo esse algoritmo demora. Tá? Então, é por isso que a gente estuda estrutura de dados. Não significa que no dia a dia a gente fica implementando estrutura de dados o tempo todo. Isso aqui é principalmente verdade em Java, C++, Python, tá? E outras linguagens. Tem um monte de coisa pronta lá. Tá? Algumas coisas estão prontas na linguagem, tá? Java particularmente. Python também tem várias coisas prontas. Mas se não está na linguagem, você dá um include basicamente lá e sai usando. Então, um exemplo que eu vou dar, mais pensando em C++, que não é uma linguagem tão difícil de aprender agora que vocês sabem C, tá? E que, na prática, hoje em dia, as pessoas usam muito mais C++ do que C. Tá? Na verdade, todo código C ele é um código possível em C++. Tá? C++ é um subconjunto, um superconjunto de C. Tá? Só que ele traz várias coisas que são muito úteis, mas que também, se eu trouxesse aqui para o curso de dados, só ia deixar mais complicados os códigos, tá? Só ia ter mais liberdade. Então eu acho que hoje C é uma boa linguagem para você aprender a programar coisas mais baixo nível, tá? Mas se você for usar mesmo, se for fazer um jogo, se for fazer várias outras coisas, provavelmente você vai acabar programando em C++. Tá? Porque ele é bastante eficiente comparado com C. Python e Java, por exemplo, são muito, muito mais lentos do que C. Tá? Python, a última vez que eu vi, era 10 vezes mais lento do que C. Então, dependendo da aplicação, você não pode usar Python. Mas se você vai fazer alguma coisa específica, em geral, o pessoal hoje em dia faz em C++ ao invés de C. Tá? Porque o tempo do C++ e do C é muito próximo. Então, no C++ tem essa STD, que é a C++ Standard Library, tá? Que é a biblioteca padrão de estrutura de dados, que tem estrutura de dados lá no C++. Então, eu só quero mostrar para vocês quais são as coisas que tem lá. Tá? Então, por exemplo, tem uma estrutura lá que você... Todas as estruturas é basicamente sair usando, tá? Então você tem array, que é basicamente o vetor que a gente está acostumado, que se aloca lá estaticamente com um certo tamanho, tá? Ou dinamicamente. Na verdade, esses caras todos vão ser alocados dinamicamente. Tá? Mas eu quero um vetor de tamanho 6, então posso usar um array. Eu quero um vetor que cresce conforme eu vou inserindo elementos nele. Um vetor dinâmico, tem lá, vector. Você vai inserindo nele, ele cresce, diminui, ele faz tudo sozinho, você nem percebe que ele está fazendo isso. Tá? Você vira cliente, então alguém tem um trabalho de desenvolver. Então vocês viram um pouco isso no Lab 2. O cliente pede para inserir, ele não percebe que o vetor cresceu ou diminuiu. Ele só pediu para inserir. Tá? Então é isso que acontece aqui. Tem stack, que é pilha, tem fila, tem deck, que é aquela fila dupla, né? Eu posso inserir, remover na frente, inserir, remover atrás. Tem fila de prioridade, priority queue. Tem lista ligada, forward list é a lista simples, ela só vai para frente. Tem o list, que é uma lista duplamente ligada. Bom, eu posso querer... Tem algumas que eu não vou te dizer qual é a estrutura. Então, pelo nome, você não sabe qual é a estrutura. Tá? Porque eu estou pensando do ponto de vista do tipo abstrato de dados. Então, eu tenho um conjunto, um set. O que um set guarda? Ele guarda elementos sem repetição. Tá? Então, eu posso guardar elementos, então set de alguma coisa, set de inteiros, set de alunos, qualquer coisa do tipo, e ele guarda lá e não tem repetição de elementos. Se eu tentar inserir o elemento lá e ele já estava lá, sei lá, talvez ele sobrescreve. Não fica duplicado. Multiset, não. Multiset, você tem um multiconjunto. Então você tem itens duplicados lá. Tá? Bom, mas o set, o que é? É um vetor? É uma lista ligada? É um hashing? Tá? Tem que olhar a implementação e você tem que ver quais funções que o set define.
Você também tem unordered set e unordered multiset, tá? Que é quando eu estou falando para você que a ordem desses elementos não importa. Sei lá, eu quero guardar um conjunto de matrizes. Eu não sei dizer matriz A é menor do que matriz B. Certo? Vetores. Vetores são coisas incomparáveis. Matrizes também. Certo? Então eu posso falar para você, olha, eu quero guardar coisas e essas coisas não são comparáveis. Então eu não vou querer imprimir ordenado elas. Tá? Porque não existe o conceito de ordenação para esse conjunto. Não vou querer achar o mínimo, não vou querer achar o máximo. Tá? Bom, por que fazer essa distinção? Por que eu não uso só set ou multiset? Bom, aqui eu tenho informação do problema, certo? Então aqui eu não preciso usar uma árvore binária de busca, por exemplo. Porque ordenação para mim não importa. Então aqui eu posso dar hashing. Aqui não. Aqui essas coisas são ordenadas, são comparáveis. Certo? Então aqui eu não posso usar hashing. Usar hashing vai ser muito ineficiente se eu quero ordem. Tá? Lógico que eu estou querendo dizer que o set tem ordenação e o unordered set. Não tem um ordered set, tá? O ordered set seria o set. Tá? Então, se eu tenho informação, então, quando eu estou programando, eu tenho que decidir. Eu quero um set ou eu quero um unordered set? Se eu puder usar um unordered set, é melhor do que usar um set. Mais rápido. Eu também tenho map, multimap, unordered map e unordered multimap. Tá? Qual é a diferença de um map para um set? Bom, um map é uma função. Então, um set eu quero guardar lá 1, 2, 3. Um map eu quero associar a chave 1 à letra A, a 2 à letra B, e a 3 à letra C. Certo? Então tem uma ideia de par aqui, que é a chave e o valor associado à chave, o x e o f de x. E tudo isso são estruturas genéricas, certo? E tem uma delas lá implementada, sei lá, talvez um map seja uma árvore rubro-negro. Tá? Não significa que essas opções, apesar de elas estarem prontas, elas são a melhor para o problema de vocês. Você pode sair usando uma coisa dessa, e se você vê que na prática não está dando conta, você pode tentar entender melhor o seu problema, e aí tentar estudar bibliografia e encontrar uma estrutura de dados, ou criar uma estrutura de dados, sei lá, que seja específica para o seu problema, que resolva melhor, tá? Levando em consideração o que você precisa. Tá? E esse é um ponto que a gente, pelo menos da teoria da computação, bate muito, tá? A gente frisa muito isso, que a gente precisa entender ao invés de só usar. Tá? A gente é cada vez mais usuário do computador. Tanto é que, em algum momento, na minha época, tinha um pico assim, de inscrições no curso de ciência da computação. Eu entrei, quando eu entrei na graduação, não existia iPhone. Então, as pessoas tinham crescido lá com o computador delas, que elas tinham que abrir, trocar placa, que elas iam lá e elas instalavam Linux e tal. Então elas acabavam hackeando muitas coisas. Então elas tinham interesse em aprender aquelas coisas. Hoje em dia a gente tem uma coisa muito mais assim, a pessoa tem um iPad. Como o iPad funciona? Eu clico aqui, ele liga, eu ponho minha digital aqui, ele desbloqueia, eu faço para a esquerda, ele vai para a esquerda, sei lá. Eu clico aqui, abro o navegador. Isso não é como ele funciona, certo? Isso é como você interage com ele. O que ele está fazendo lá dentro? Como que tudo aquilo acontece? O que acontece quando você acessa uma página da internet? De onde veio isso? Como veio? Certo? E etc. É uma coisa que as pessoas estão cada vez perdendo mais. Assim, porque as pessoas estão usando. E acho que isso é natural. É natural no sentido que, sei lá, eu uso o carro o dia inteiro, mas eu não sei como o carro funciona
A menos de que, sei lá, tem um motor a combustão lá, com os pistões, 4 rodas, um escapamento. Certo? Então é natural as pessoas começarem só a usar, mas se a gente vai programar, a gente tem que entender o que está acontecendo. E além disso, não pode ser só o usuário. Pelo menos essa é a minha opinião. Então a gente tem que entender exatamente, por que eu estou usando um set, ou por que eu estou usando um unordered set, por que está lento o problema, posso trocar para alguma coisa? Só faz qualquer coisa. Sabe? Então, eu coloquei na página da disciplina, se vocês quiserem olhar, mas tem um fluxograma razoavelmente complicado para você escolher uma estrutura de dados de C++, tá? Para ajudar a tomar essa decisão. Mas tem alguma coisa, começa aqui. Ordem é importante? Então, ordem é importante, eu quero last in, first out. Sim, então é uma pilha. Não. First in, first out. Então é uma fila. Não. Maior elemento primeiro para sair? Sim, então é uma fila de prioridade. Não. Aí eu tenho que ver, tá ordenado por chave, permite duplicatas, blá blá blá, sabe? E aqui tem todas essas, as caixinhas são essas estruturas todas que eu falei para vocês. Tá? Então você consegue, depois de um tempo isso fica natural. Eu preciso guardar, não é pilha, fila de prioridade, eu preciso guardar elementos, esses elementos podem ter repetição e não estão ordenados. Então unordered multiset. Tá? Então as coisas começam a fazer mais sentido. Tá? Então para terminar só, eu fiquei falando, quando que eu uso isso, quando que eu uso aquilo, quando não sei o que e tal. Então eu só tenho alguns probleminhas para vocês, totalmente hipotéticos, assim, e eu queria discutir qual estrutura de dados a gente poderia usar para isso. Então eu chego para você e falo assim, eu preciso de uma tabela de alunos da DAC, que estrutura que você usa e por que você usa essa estrutura. Não essas do C++, tá? As que a gente viu no curso. Por que você usa um vetor? Não precisa ser ordenado? Então, se for um vetor desordenado, eu quero seu RA, vai demorar O de N para achar. Se for um vetor ordenado, parece bom? Por um lado, você pode querer remover um aluno, e isso vai ser lento. Se você quiser inserir um aluno, também vai ser lento. Por outro lado, eu não acho que a DAC insere e remove alunos diariamente. Eu chutaria que ela faz isso em blocos. Ela faz assim... Bom, primeiro, tem os alunos que fizeram matrícula. Então, esses alunos entram no sistema. Certo? Então, posso pegar um monte de alunos e inserir ele uma vez só. Isso é rápido, porque é só fazer insertion sort. Tá? Então eu pego o aluno, levo ele na posição certa. Nem isso, porque se está ordenado por RA, os novos alunos simplesmente estão no final da lista. Certo? E os primeiros alunos estão lá no começo da lista, talvez, sei lá, a cada ano a DAC queira falar assim, a gente vai jogar fora os alunos com RA baixo. Porque eu chutaria que você se forma e fica no sistema da DAC por alguns anos. 5 anos talvez. Certo? Tem lição de histórico, tem... Talvez nunca apague. Você nem se apaga. Então, o vetor ordenado até que parece bom. Para essas operações. Certo? Pode ser que tenha outras operações que eu queira. Eu posso... Bom, se a gente pensar todos os alunos da DAC, ok. Mas a DAC tem uma questão que é, por exemplo... eu quero os alunos ordenados por RA ou por nome, mas que são de uma certa disciplina. Então eu vou lá no banco de dados e eu quero consultar todo mundo da disciplina MC202 GH, certo?
e eu quero ordenado por nome, porque eu vou fazer a lista de chamada. Se eu for ficar ordenando toda vez, bom, são 50 alunos, então talvez seja rápido. Então talvez o vetor ordenado aqui dê certo. Tá? Um hashing seria melhor. A questão é, eu preciso dos alunos ordenados de alguma forma? Não sei, eu acho que, entendeu? Como eu falei, são problemas bem abertos que eu estou falando aqui. Depende de quais são as coisas que a DAC precisa. Ela precisa da lista dos alunos ordenado por RA? Talvez não. Então eu posso dar um hash. Se eu só consulto o aluno, certo? Então, assim, o problema da DAC é enorme, porque tem várias questões. Tem quais alunos estão em quais disciplinas, quais professores estão em quais disciplinas. Eu tenho um número lá também, só não chama RA, chama matrícula. Então, tem várias questões aqui. Eu quero imprimir alunos ordenados, eu quero, não sei o que e tal. Então, depende bastante de qual for o problema. Eu não tenho respostas fechadas para essas perguntas, tá? É só mesmo uma discussão. O pessoal usa o solo. Hã? Você sabe como que a DAC faz? Eu sei como a DAC faz. A DAC não usa nenhuma estrutura de dados. A DAC usa um banco de dados. Certo? Um banco de dados, em geral, você tem uma coisa. Você tem tabelas. Tem um grafo, tá? Você tem uma tabela de alunos. Essa é a tabela de professores. Provavelmente tem uma tabela de salas. Provavelmente tem uma tabela de disciplinas. Certo? Sei lá. Mais coisas que cursos. E aí, bom, um curso tem um conjunto de disciplinas. Certo? Então, cada curso é um curso para N disciplinas. A gente fala que isso é uma relação para N. Tá? Então, um curso tem várias disciplinas. Disciplina não tem curso. Pode ser de curso. Uma disciplina pode ser de vários cursos. Em 202 é de vários cursos. Mas, sei lá, mecatrônica tem várias disciplinas. É verdade que um aluno é de curso. O aluno está em certa disciplina. Eu posso ter turma, né? Então, o aluno não está em disciplina. A disciplina tem turmas, alunos estão em turmas. Certo? Turmas têm professores. Turmas têm sala. Tá? Então, existem essas relações, então a gente chama isso de banco de dados relacional, que existem relações entre os elementos das tabelas diferentes. Essas coisas estão guardadas no disco, porque se acabar a luz, não pode sumir o banco de dados de alunos do Então, essas coisas estão no disco. A quantidade de dados é grande. Imagina. Outro dia eu pedi, sei lá, criar uma planilha de todos os oferecimentos de MC202 dados da Unicamp. Eu tenho lá uma planilha que saiu gigantesca. Eu tenho RA e a nota de cada aluno que fez MC202 desde sempre. Desde sempre, não. 2005, alguma coisa assim. Já é uma quantidade gigantesca de informação. Imagina você pegar isso para cada disciplina, para cada aluno. É uma quantidade muito, muito grande de informação. Certo? Como esse cara é implementado lá dentro dele? Árvore B. Isso a gente aprende árvore B. Lá dentro do banco de dados, tem árvores B e outras estruturas de dados lá dentro. A DAC usa um banco de dados, há um programa lá. Então, um programa que guarda informações e que você pede informações para eles através de consultas. Tá? Então, você escreve coisas do tipo
select, então selecione sei lá, asterisco, né, todos, from table alunos, então selecione todos os alunos, onde RA maior ou igual a todos os alunos têm RA maior ou igual a 1. Tá? Então escreva, tipo, parece uma linguagem de programação, mas a gente chama de uma linguagem de consulta, essa linguagem chama SQL. E o banco de dados me dá esses dados. Como que ele busca isso daqui dentro, não é problema meu, eu sou só cliente do banco de dados. Tá? Então, quando você vai guardar informações, você precisa disso, um banco de dados. Ok. Tabela de símbolos do compilador. Então, quando você compila seu código, o compilador ele tem que criar uma tabela de símbolos, tá? Porque você foi lá e fez int x, né? Em um outro lugar você fez x igual a 10. Bom, o que o compilador faz? Ele declarou um símbolo x. Deixa eu guardar esse símbolo x. Porque quando eu ver o símbolo x, eu preciso saber que esse x é aquele x. Então aqui, quando eu declarei, eu aloquei um espaço de memória para esse x. É uma variável local, ele tem um endereço lá na memória. Tá? Então quando você faz x igual a 10, eu tenho que ver x. E eu tenho que saber que, na verdade, o que você quer fazer é pegar 10 e colocar naquele endereço de memória. Que o computador. Lê seu código fonte. Certo? Lê seu arquivo binário. Então o compilador precisa ler o seu código fonte e transformar em binário. O binário só tem coisas do tipo, ponha 10 no endereço tal. Não tem x. X é uma abstração. A gente decidiu que esse x é um endereço e esse x é o mesmo endereço. Certo? Mais do que isso, a gente falou, compilador, escolhe você onde o x está. A gente abstraiu para fazer linguagem de programação. Basicamente tornou a computação que é hoje, né? Porque antes você programar dando comandos para o processador, sei lá, eu preciso fazer coisas que a gente faz hoje. A hora que a gente conseguiu criar uma linguagem mais próxima do ser humano, mais longe do computador, e ter alguém que traduz, que a gente conseguiu começar a escrever código mais complicado. E aí? Então você foi implementar o seu compilador lá, você começa lendo linha por linha lá no seu código, você vê um símbolo que você quer guardar. Certo? Ou você quer ver se esse símbolo já existe. Ou você vai dar um erro. X não foi declarado. Hã? Vetor serve, mas vetor sempre é a resposta. Certo? Como? Não, tudo bem, mas é que podia ser, sei lá, int var, né? Eu não consigo acessar a posição var do vetor. Var é uma string, não. Se todas as minhas variáveis e símbolos, né? Porque símbolos não são só nomes de variáveis, nomes de função também. Certo? Você pede para chamar uma função, ele tem que saber qual o código que ele tem que ir executar um outro bloco de código que está em outro lugar. Tá? Então tem várias coisas que são símbolos aí. Mas var, eu não consigo acessar a função var. Né? Não tem por que ordenar, né? Eu não quero. Agora me imprime a lista de variáveis do programa ordenado. Não preciso disso. Eu preciso saber se um nome
já está definido, então eu preciso saber buscar, eu preciso saber inserir, eu não sei nem se precisa remover. Tá? Acho que não. Acho que depende da implementação. Então um hashing aqui resolveria. É basicamente a ideia. Desculpa, eu esqueci seu nome. Hã? Gabriel, é basicamente essa a ideia. Só que o que eu queria fazer, eu queria fazer V, sei lá, de var. Como posso fazer isso em C? Então a forma de fazer isso é um hash, né? Ou uma árvore. Eu também posso simular a mesma coisa com uma árvore. Só que com a árvore é mais lento. Por outro lado, eu posso pegar as coisas ordenadas. Aqui eu não quero ordenar. Eu posso fazer um hash dinâmico. Eu posso deixar o hash crescendo se ele fica muito cheio. Sim, então dá para fazer isso. Dá para. Eu tenho um hash lá, eu acho que ele está muito cheio. Eu faço um rehash de todos os elementos para um hash maior. Eu percorro. Então, imagina. Imagina aí aquele algoritmo do vetor dinâmico. Certo? Eu tenho esse aqui padrão de hash. Digamos que assim. Então eu tenho aqui as minhas listas, certo? E aí eu falo assim, esse hash está muito cheio. Eu faço alguma coisa, por exemplo, eu coloco um contador para cada posição, e aí eu vejo que tem alguma lista que ficou muito grande, ou eu conto quantos elementos já tem aqui, e quando passar, sei lá, 2 vezes o tamanho de n, 10 vezes o tamanho de n, tem alguma forma de que está cheio. Eu posso alocar um hash maior, e aí eu venho, percorro o hash elemento a elemento, mais ou menos o que vocês fizeram lá no Lab 9, para trocar a chave mestra lá, certo? Então vai passando aqui, só que para cada elemento aqui eu basicamente insiro ele nesse novo hash e libero ele aqui. Certo? Depois libero todo esse cara aqui. E faço quem o hash que apontava para cá, agora. O único detalhe que tem o único cuidado que eu tenho que tomar, bom, é que a minha função de hash tem que mudar para o novo m lá, e tem que ser uma função de hash que funcione bem com o tamanho m, né? Então, por exemplo, se eu vou fazendo potências de 2 aqui, o método da divisão, a gente viu que era bom usar um primo diferente, um primo distância de uma potência de 2. Então aqui não, eu estou fazendo potências de 2, então aquele método não vai ser bom. Mas eu posso usar o método da multiplicação, por exemplo. Ou alguma outra função de hash, existem vários outros. Então não é tão complicado. É chato de implementar. Não é tão difícil. Isso, eventualmente, isso pode gastar muita memória. Né? Você vai jogar fora a antiga, mas esse processo de ir tirando, inserindo e tal. Quer dizer, se o seu hash já era muito grande, a hora que você dobrou o tamanho da tabela aqui, você está passando dobro de memória. É a mesma coisa que o vetor dinâmico. Eu vou inserindo lá, vai ter uma hora que o negócio ficou com 16 GB, nunca mais na memória RAM. Outra, eu tenho um sistema de arquivos. Por que, Marco? As 3 operações vão fazer com bastante frequência. De buscar, inserir, remover? Alguém tem uma outra opinião? Então, eu acho que uma boa resposta é árvore. Eu não gostei do motivo que você deu. A questão é que a estrutura de arquivos que a gente está acostumado a usar no computador
é uma estrutura de árvores. Tá? No Linux, pelo menos, mas no Windows vale basicamente a mesma coisa. Você tem o barra, que é a raiz da árvore. Certo? E aqui você tem pastas. Por exemplo, você tem bin, onde você guarda os executáveis, o SR, você guarda as outras coisas, temp, você pode ter o SR é onde guarda os usuários, né? Local, sei lá. Então, esses caras são filhos da barra. E o SR pode ter o usuário Rafael, Caio, certo? Guilherme. Então, isso daqui é uma estrutura de árvore. Que as folhas são os arquivos. Certo? Quem que não tem filhos nesse sistema? Bom, pode ter uma pasta vazia. A pasta Rafael pode estar vazia. Então, ele vai ser uma folha nessa árvore. Tá? Mas arquivo não tem subarquivo dentro dele. Tudo bem? Então, você pode ter lá, sei lá, lista 1.pdf aqui dentro. E aí, isso daqui é a folha. Tá? Então, a gente chama de a árvore do sistema de arquivos. E aí eu navego por esse cara aqui. Então, quando eu faço cd lá no terminal, faço cd barra sr barra coisa. Tá? Então, eu estou dando caminho na árvore a partir da barra, que é a raiz. No Windows é a mesma coisa. No Windows... o Windows é quase como se tivesse várias árvores, tá? Porque você tem a árvore dos C2 pontos, mas você pode ter os outros discos aqui. Tá? No Linux você vê como uma árvore só. No Windows você vê como cada disco fosse uma árvore, mas se você for no Windows Explorer lá, você vai ver que hoje ele põe o desktop e os drives estão meio que dentro do desktop. O que é estranho, porque na verdade o desktop está dentro do C2 pontos, num lugar específico lá. Tá? Então é na verdade como se você tivesse essas várias raízes aqui que dizem qual disco você está. Você está no disco C, você está no pendrive que você inseriu agora. Tá? Então o que a gente usa aqui é uma árvore, e no fim das contas o que você tem é uma árvore. Quer dizer, não é uma árvore M-área, porque eu posso ter qualquer quantidade aqui de filhos, certo? Talvez ordenada para achar rápido qual que é a pasta que eu vou navegar. Tá? Para eu não ter que percorrer aqui procurando a pasta. Então, é um sistema de arquivos. Dúvidas? Na verdade, acontecem umas coisas mais curiosas. Em alguns aspectos, lembram gráfico. Em Linux, você pode ter um arquivo que é um link para um outro arquivo. Você está fazendo um link. Então, toda vez que alguém... É como se esse arquivo fosse aquele arquivo. Toda vez que alguém alterar aquele arquivo, esse arquivo foi alterado. Porque, na verdade, esse arquivo não existe. Sei lá, esse cara pode ter 10 GB, esse cara vai ser, sei lá, 4 KB só. Ele só está apontando para cá. Tá? Se você abrir esse arquivo e modificar, você vai estar modificando esse arquivo, na verdade. Então é quase como se estivesse fazendo uma cópia do arquivo, mas que eu mantenho aqui a consistência. Tá? Então é como se um arquivo pudesse aparecer em vários lugares da árvore. Não, não é um ponteiro. Quer dizer, de alguma forma, esse arquivo está apontando para aquele outro arquivo, mas como isso é implementado, não sei. Sai da área especial. Uma tabela de abertura de xadrez. Então tem alguns jogos eletrônicos de xadrez. Né? Então você abre lá e ele joga xadrez contra você. Tá? Então tem várias coisas que
que esses jogos fazem. Inclusive tem um que chama GNU Chess, se vocês quiserem tentar, é razoavelmente não, é bem difícil jogar contra ele. Então, em geral, eles têm alguma forma lá programada de jogar, só que como a abertura de xadrez é uma coisa... Quer dizer, lá o meio da partida ele joga de alguma forma, tá? Mas o começo das partidas de xadrez é uma situação um pouco mais delicada. Tem um monte de aberturas possíveis. Então começa a fazer uma abertura, e aí tem uma boa forma de responder para aquela abertura. Isso é uma coisa muito estudada em xadrez, né? Então tem catálogos de abertura de xadrez. O cara começou a abrir desse jeito, posso responder assim, eu posso responder assado, não sei o quê. Tá? Então, e o programa que joga contra você faz um backtrack? Porque no começo é uma coisa muito ampla, né? Então, ele pode tentar olhar alguns passos à frente. Então, tem várias formas de fazer isso. Tá? Tem um muito famoso que é o Deep Blue, que ganhou do Kasparov na década de 90. O Kasparov era, sei lá, um grande mestre de xadrez na época. Campeão mundial e tal. E a IBM foi lá, fez um computador usando inteligência artificial. E eu acho que eles jogaram 2 partidas ou 3. Eu acho que o Kasparov perdeu a primeira. E aí a segunda ele conseguiu ganhar. E ele disse que ele ganhou porque ele fazia coisas inesperadas. Coisas que não eram o usual que se esperava. Entendeu? Ele teve que mudar a forma dele de jogar e agir de outras maneiras para poder, né, fazer coisas mais estranhas assim para conseguir colocar lá o computador. Mas tem isso, assim como o próprio xadrista, ele pensa jogadas à frente, né? Ele pensa assim, o cara tem um backtrackzinho na cabeça dele. Tá? Os grandes, os caras bons de xadrez, eu sou totalmente medíocre de xadrez, tá? Mas eles pensam movimentos à frente, eles não pensam só, o melhor a fazer agora é mover meu bispo para lá e depois sei lá o que vai acontecer. O cara pensa, eu posso mover meu bispo para lá e aí ele pode responder assim ou assado. E aí eu posso responder assim e assado. Certo? Ou eu posso mover meu cavalo. Então, o cara faz um backtrack. Só que ele não faz um backtrack até o final do jogo, porque é muita opção. Tá? Todo momento lá, ele tem... tudo bem, vai diminuindo o número de peças, mas ele tem 16 peças para mover e várias delas posso mover 1 na rainha, 2 na rainha, 3 na rainha. Tá? Então são muitas opções, o cara não consegue pensar tudo isso. Então ele pensa alguns movimentos à frente, sei lá, 3, 5 movimentos à frente e para ali. O computador consegue ir mais longe que isso, mas também não consegue ir tão mais longe. Ele não consegue fazer toda a árvore de backtracking para ver, ele jogou isso, então agora o melhor é eu jogar isso daqui, e ele processou todas as possibilidades de jogos até o final. Porque todas as possibilidades de jogos é muito grande. Tá? Então aí você começa a fazer coisas que fogem do backtracking. Faz um pouquinho, sei lá, faz 10 passos de backtracking, 5 passos de backtracking, a partir dali você estima de alguma forma. Ou você usa o que tem sido usado hoje, que é inteligência artificial. Por exemplo, o Google acabou de fazer mais ou menos essa mesma coisa, só que usando o Go, que é aquele jogo chinês das pedrinhas pretas e brancas. Não sei se vocês viram. Não procurar em AlphaGo. Então eles fizeram um programa que vem em Go, e Go é um tabuleiro muito maior do que xadrez, sabe? Tem muito mais combinações, não sei o que, acho que é um tabuleiro 19 por 19. Então hoje em dia tem técnicas para fazer isso. Também teve um estudo para ganhar em poker, Texas Hold'em sem limite. Também ano passado os caras fizeram lá um estudo de inteligência artificial, um algoritmo de inteligência artificial lá, que ganhou no poker, sei lá, dos grandes campeões de poker no evento em Las Vegas e tal. Então tem outras formas de fazer isso, tá? Toda uma área bastante interessante. Mas eu fugi do tema do exercício. Nossa, falou isso do poker, tira a magia do poker.
fui assistir, tem uma matéria em Limeira que é poker, chama poker. E o professor que dá aula lá, ele veio aqui, eu fui ver a palestra, era aqui do CB. Ele falou que tem dois pilares, que é a probabilidade e a interação entre as pessoas. Sim. Mas com machine learning só tem um pilar, né? Então, é bem impressionante isso. Esses jogos eles são meio estáticos, assim. Você faz um movimento e vai. Tem jogos, acho que Dota, esses jogos online que também fizeram o bot, e o bot ganhou do melhor cara que joga. Então, Sim. É que ainda esses têm a questão de tempo de resposta, né? O bot, ele sabe o que está acontecendo antes da informação chegar no seu cérebro, talvez. Né? Tipo, você não, ou o seu dedo clicar, assim, sabe? Então, dependendo de quão rápido é o processamento dele, ele consegue responder as coisas muito antes que você. Né? Então, é uma certa vantagem. Esses que são por turno, né? Você pelo menos tem um tempo para... Tipo, ele processou super rápido, mas você tem tempo para pensar. E aí, Hã? não sei se você entende. Tabela de abertura seria eu gravar várias jogadas. Eu quero ter uma tabela que diz basicamente, se o cara abriu com o peão da casa do rei, o peão da casa do rei é o que pode abrir, né? Não pode abrir o peão da casa da dama, que você toma cheque. Aqui eu respondo. Tal. Quais são as possibilidades que eu posso a partir desse cara? Essas possibilidades já estão em algum lugar. Já estão guardadas. Isso. Eu não vou computar quais são. Então, por isso que eu estou falando. O começo do xadrez, em geral, esses jogos eles já têm respostas pré-definidas. Como ele vai escolher, sei lá, pode ter 10 opções diferentes. Abrir o peão na casa do rei, tem a abertura do fulano, campeonato mundial de não sei quantos, não sei o que e tal. Tem um monte de abertura. Como que ele vai escolher, não sei. Mas eu quero essa lista de quais ele pode escolher, e aí ele escolhe de alguma forma. Você fala que é uma árvore, parece que é meio genérico. Tipo, É só isso. Não, pode ser uma árvore, né, de opções, porque eu posso, sei lá, então tem lá o nó que não começou o jogo ainda. E aí tem, aqui ele moveu o peão da casa do rei, aqui ele moveu o peão da casa da dama, aqui ele moveu o peão da casa da torre do rei. Aqui ele moveu o peão da casa da torre da dama. Aqui ele moveu o cavalo da dama. Aqui ele moveu o cavalo do rei. Sei lá, pode ter as opções aqui, certo? Porque depois que ele abriu isso, eu não vou olhar para o resto da árvore, eu vou olhar para cá, certo? Aí eu vou tomar uma decisão aqui. Eu tenho algumas decisões aqui. E aí, dependendo da decisão que eu tomei, ele vai tomar uma decisão. E aí eu posso ir vendo qual é o caminho que vai sendo feito nessa árvore. Pelo menos os jogos de informação perfeita, que são esses jogos de xadrez, Go, a gente costuma representar como uma árvore teoricamente. Mas eu acho que também a implementação pode ser um hash. Pode ser, eu vejo lá, mexer o peão na casa do rei. Computo uma função de hashing a partir desse cara. Isso me dá uma posição na minha tabela de hashing. E eu pego todas as aberturas que são de fato para... Porque, sei lá, pode ser que peão da casa do rei e cavalo da dama fossem mapeados no mesmo hash. Certo? Mas aí significa que meu hash talvez era muito pequeno. E aí eu passo só pegando os caras que são de fato a abertura, são o peão da casa do rei. Aplico um hash no tabuleiro. Então, para cada posição, como eu posso pensar isso? Eu pego o tabuleiro, penso ele como uma matriz. Cada posição é um número de uma peça. Então, sei lá, 1 é rei preto. 2 é
dama preta. 3 é cavalo preto. 4 é bispo preto. 5 é torre preta. E 6 é peão preto. Certo? Então, em cada posição, e aí eu faço mesmo para as brancas, né? Em cada posição eu digo que tem lá 0, 1, 2, 3, até 15, 14, sei lá. Tá? Então, isso daqui não é uma configuração do tabuleiro. Agora que eu pensei isso como uma matriz, eu posso tirar um hash disso, certo? Eu posso olhar para cada posição, olhar ela, por exemplo, eu posso ir somando, fazer a mesma coisa que a gente fez para a string lá. Vou somando, tirando módulo. É que aqui o hash é da matriz, então a matriz é o parâmetro. Se você quiser, você pode pensar como 64 parâmetros. Não, aí esse hash cai na tabela lá do hash, e lá eu só vejo as aberturas. É uma lista ligada. Uma lista ligada de aberturas, de próximos movimentos a serem feitos, e eu vejo se esses próximos movimentos, lá eu ponho qual é a matriz e qual é o movimento que eu tenho que fazer. E aí para cada um deles, porque várias matrizes podem ser rasteadas na mesma posição. Então para cada um deles eu vejo a matriz que eu tenho lá no elemento da minha lista é essa matriz que eu rachei? Sim. Ah, então esse é um dos movimentos válidos que eu posso fazer lá. Certo. Agora o hash init é uma matriz que depois, por exemplo, vamos supor que o cara moveu o peão do rei e jogou pra lá. Depois o da dama, aí naquele sentido ele ia numa direção. Aí no hash parece que pode ter, por exemplo, se eu movimentei esse pra cá e esse pra cá, depois que eu acessar desse jeito vai estar assim. Agora se eu acessar primeiro um, depois o outro, a diferença. Parece que na árvore dá certo e no hash não. Então, O que importa a ordem. a questão é, será que importa a ordem? Porque... Não, eu sei, mas é que assim, não sei se depois que um peão está aqui, o outro peão está ali, importa qual eu movi primeiro. Importa que esse peão está aqui, que aquele peão está ali, quais peças estão... Então, assim, existem várias formas diferentes. Você pode pensar... Bom, agora, pensando em outra coisa. Você pode pensar no grafo de jogadas de tabuleiros de xadrez. Então, você tem cada vértice um tabuleiro possível, certo? Então, você tem o vértice lá inicial, que é todas as brancas certinhas de um lado, todas as pretas certinhas de um lado, e aí, do outro. E aí, eu posso mover o peão da casa do rei, eu vou para essa configuração. Eu posso mover o peão da casa da dama, eu vou para essa configuração, e assim por diante, certo? Então, isso tudo dá um grafo direcionado que me diz, dessa configuração do tabuleiro, eu posso ir para essa configuração do tabuleiro. Então eu guardo só qual é o tabuleiro atual, de quem está jogando, e aí a partir disso eu sei quais são, a partir dos movimentos válidos do xadrez, eu sei quais são os outros vértices que eu posso alcançar. Isso é um grafo gigantesco, eu não vou implementar esse grafo. Certo? Esse grafo tem potencialmente, sei lá, chutando alto, mas não tão alto, 64 elevado a 32. Tem 32 peças de xadrez, certo? E tem 64 casas. Tudo bem? Que não está muito bom a minha conta. Tá? Na verdade, cada nossa isso, cada nossa seria um estado possível. Então, às vezes, quando o pessoal de inteligência artificial vai trabalhar nesses problemas, eles pensam nisso. Eles pensam nesse grafo, só que eles nunca constroem todo o grafo. Eles exploram o grafo conforme eles precisam. Para não estourar isso. Então, do jeito que você falou, a árvore, de certa forma, ela é ruim, porque eu tenho dois nós que representam a mesma configuração. Então, ela está duplicando a informação. Certo? Enquanto que a tabela de hash não estaria.
eu tenho aquela configuração. Quando eu estou naquela configuração, o que eu faço? Ok, então, sei lá, eram esses exemplos que eu tinha. Sei lá, eu sei que a gente falou várias coisas abstratas, mas acho que essa discussão é interessante para a gente pensar, sei lá. Eu acho que vocês vão encontrar problemas muito mais simples do que esse, sei lá. Fazer um crack para jogar xadrez contra você não é nada trivial, assim. Joga bem. Mas eu acho que é bom pensar nessas possibilidades e ter esse tipo de discussão para um problema real aparecer, pensar o que faz. Então, só para encerrar, eu ia falar um pouquinho sobre as disciplinas da computação que vocês potencialmente podem fazer. Não sei se alguém é obrigado a alguma dessas, acho que não. 322, sim. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho delas, mas também como optativas, vocês podem querer fazer, se vocês gostaram da área. Tá? Então, 322, programação orientada a objetos. Tá? A ideia aqui é como desenvolver sistemas computacionais maiores. Então, os exemplos que a gente viu, eles eram maiores do que 102, com certeza. Os labs que a gente fez, com certeza não, mas imagina que a maior parte dos labs que a gente fez eram maiores do que os labs de 102. Talvez não os últimos labs de 102, mas os primeirinhos lá, tudo bem curto, né? Aqui é como que eu desenvolvo um sistema computacional maior. Eu quero desenvolver o sistema da DAC. Então, o sistema da DAC tem como é que eu imprimo coisas, como é que eu imprimo impressora mesmo, tá? Como é que eu coloco foto de aluno, como é que eu cadastro aluno, como que é a interface visual, certo? Com janela, com botões. Como é que eu conecto na internet para fazer alguma coisa, sei lá, digamos, os alunos não podem se matricular em mais de uma universidade, né? Tem um lance assim, você não pode se matricular na Unicamp e na USP. A última matrícula que você fez derruba a anterior. Então, sei lá, eu verifico pela internet num sistema integrado com a USP se esse aluno já está cadastrado ou não, consulto pelo CPF, faço alguma coisa. Não sei como é que eles fazem esse negócio. Tá, eu tenho lá o site, aí o site acessa o sistema, certo? Então, tem lá, DAC online, então o professor consegue ver alunos, os alunos conseguem ver as disciplinas e não sei o quê. Então tem um monte de coisa aí que precisa ser integrado, tá? Então são sistemas bem maiores e são sistemas que não envolvem só uma pessoa fazendo. O cara que vai fazer o sistema da DAC, é a equipe que vai fazer o sistema da DAC, tá? Vão ter várias coisas, vai ter o cara que faz o site, vai ter o cara que faz o sisteminha pro usuário da DAC lá no guichê, sei lá, o cara que fez o sistema que tira foto para depois poder gerar carteirinha. Um monte de coisa para ser feito. Tá? Então, programação orientada a objetos é uma forma bastante eficaz que foi criada para você criar sistemas computacionais maiores, sistemas computacionais grandes. Tá? Então, vocês já viram um pouco sobre isso com o tipo abstrato de dados. Então, essa ideia de eu vou separar o cliente da interface, da implementação. Por quê? Porque eu posso querer mudar a implementação, mas eu não quero que isso afete o cliente. Tá? Então, eu decido que ao invés de usar uma pilha com vetor, eu usar uma pilha com lista ligada, o cliente não deveria saber nada sobre isso. Eu quero usar uma pilha só. É aquele negócio do C++. Eu quero usar a pilha do C++. Como ela é implementada, se eu precisar saber por alguma questão de performance, eu vou atrás, mas no geral eu só uso. Tá? Então, programação orientada a objetos tem essa ideia de ver tudo como um objeto. Então eu tenho o objeto aluno, o objeto turma, o objeto não sei o quê, e como esses objetos se relacionam. Eu posso ter o objeto pilha, e a pilha guarda alunos dentro dela. Tá? Então, é uma forma de organizar melhor o código. E aí, eu sei que hoje vocês penam um pouco com isso, tá? Então, sei lá, os códigos que eu vi de vocês, muitas vezes não fica claro para vocês, mas isso devia ficar no cliente, isso devia ficar no tipo abstrato de dados. Então,
a minha função, por exemplo, uma coisa que é super comum vocês fazerem, mas que não faz muito sentido. Eu quero inserir no meu hash. Claro, não. Quero inserir no meu hash. Então, eu vou lá, faço switch case, operação 1, inserir. Tá bom. Eu chamo a função inserir. Aí a minha função inserir que faz scanf e que insere no hash. Certo? Mas um hash, ele não devia ser responsável por ler do teclado uma informação para inserir. Pode ter várias formas de inserir uma informação. Pode querer ler do teclado, ou você pode querer gerar aberturas de xadrez e inserir. Nem sempre se insere num hash, você vai ler uma informação do teclado. Você pode não querer ler do teclado, você pode querer ler de um arquivo. Então, eu percebo que vocês cometem erros, tá? Mas que não são culpa de vocês, porque vocês nunca aprenderam como organizar isso. E aqui nessa disciplina que isso vai ser bastante atacado. Como é que eu organizo o meu código? O que fica aqui? O que fica lá? Quais são as funções que deveria ter? Posso acessar essa informação? Não posso acessar essa informação? Tá? Proteger a informação? Deixar o código modular? Se eu vou programar com 20 pessoas, como vai ser? Então, sabe, eu vou fazer esse cara enquanto você vai fazer aquele cara, e tem que estar bem combinado como as coisas vão se comunicar e etc. Então, é desenvolver sistemas computacionais maiores, só que de uma maneira organizada, para as coisas poderem ir para frente. Imagina os caras que trabalham no Facebook, na busca do Google. São equipes enormes. E eles precisam... Então, o cara lá vai mudar, sei lá, como funciona a propaganda dentro do Facebook. Ele não pode estar tudo no mesmo código, como aparece uma propaganda, como uma pessoa cria um post, como você adiciona um amigo, sabe, tudo misturado num código só gigante lá, no ponto C. E o cara fala, galera, ninguém mexe que agora eu tô mexendo. Tá? Tem que ter tudo muito compartimentado. Tá? E fazendo propaganda, né, no meu departamento, tem as disciplinas da teoria da computação, então tem MC 358, são fundamentos matemáticos da computação. Tá? Então isso aqui é a base teórica para você analisar algoritmos. Então a gente fez análise de algoritmos simples e análises muito simples. Muitas vezes eu não fiz análise, eu só contei mais ou menos qual era a ideia. Tá? Então isso daqui entra basicamente na parte de matemática discreta. Tá? Então você fez muito matemática contínua no curso de engenharia, matemática, física e etc. Né? Vê muito cálculo, tá? muita parte de contínuo, mas vê pouca parte de discreta. Tá? Eu acho que o máximo que as pessoas costumam ver de parte discreta é a parte de álgebra linear, mas que vocês acabam, às vezes, pensando muito mais como uma coisa contínua do que como uma coisa discreta. Apesar de ser uma matriz, tá pensando lá em vetores, no RN, é tudo discreto, mas acaba se levando muito para um lado bastante contínuo. Mas isso daqui vai ter várias coisas, como funções de recorrência. Então, eu tenho um algoritmo que roda assim. Sei lá. Tempo, quando você... Sei lá, eu ordeno vetores. O tempo, quando eu tenho que ordenar um vetor, quando eu tenho que ordenar um elemento do vetor, demora tempo 1. Eu só vejo lá, se tem um elemento, não precisa fazer nada. Tá? Mas, e quando eu tenho n elementos? Então eu quebro esse vetor em 2 vetores de tamanho n sobre 2. E aí depois eu ordeno eles recursivamente e depois eu combino a solução deles. Então depois eu gasto mais n. Esse cara é um merge sort. A base custa 1 unidade de tempo. Como que funciona o caso geral? Quebra em 2, de tamanho n sobre 2. Então eu gasto 2 vezes o tempo para resolver n sobre 2. E depois eu faço um merge lá que demora tempo O de n. Tá? Então isso aqui a gente chama de uma recorrência. Então como é que eu resolvo recorrência?
Como é que eu digo? Quero agora uma fórmula fechada para ter de N. Então esse é o tipo de coisa que aprende lá no curso. Aprende também prova por indução, aprende várias coisas que precisa. Aprende uma parte de gráficos mais teórica, tá? Então várias coisas que precisa para depois seguir o que a gente chama de cadeia da teoria. Tá? Então tem essa base teórica para análise de algoritmos, teoria dos grafos, matemática discreta, tem uma parte de lógica lá também. Aí depois tem MC 458, que é projeto e análise de algoritmos 1, tá? Que aí vai entrar bem formal nessa parte de notação sintótica, de O grande, outras que eu não falei, que é teta, ômega, tá? E analisar algoritmos, e algoritmos mais complicados. Alguns algoritmos que vocês viram aqui, por exemplo, vai analisar o merge sort com cuidado, vai analisar o quick sort, tá? Mas também vai analisar o quick sort aleatorizado, tá? Então, fazer coisas desse tipo. E aí depois tem projeto de análise de algoritmos 2, que é algoritmos em grafos. Tá? Então vai ver um monte de algoritmos em grafos, entender por que eles estão corretos. Então eu falei bastante do Dijkstra aqui e tal, mas eu não te dei uma prova formal matemática de que o Dijkstra encontra o menor caminho. Certo? Então aqui a gente vai para o formalismo matemático mais forte. Porque não é claro, não é trivial olhar para aquele algoritmo e, sabe, provavelmente vocês acreditaram que ele faz isso. Não tem espaço para acreditar que o negócio funciona na teoria. Você tem que provar que funciona. Tá? Então, por que busca em profundidade funciona? Por que busca em largura funciona? Por que Dijkstra funciona? Por que a ordenação topológica funciona? E por que muitos outros algoritmos funcionam? E quanto tempo esses algoritmos demoram para serem resolvidos? Tá? E tem a MC 658, que é projeto de análise de algoritmos 3, que são tratamento de problemas NP difíceis. Então, tudo que eu falei para vocês no curso são só coisas boas. Olha, quero resolver esse negócio aqui. Demora O de N ao quadrado. O de N ao quadrado era o ruim, né? Nossa, O de N ao quadrado ignora. Ah, dá pra resolver em log N, dá pra resolver em N, dá pra resolver em O de 1. Tá? A questão é que tem problemas que ninguém sabe fazer melhor do que 2 elevado a N. Bom, a questão é complicada, mas é basicamente o seguinte. Esses são problemas que, bom, 2 elevado a N, em geral, é meio que tentar todas as opções. Então, eu vou dar um problema simples. Então, tem um problema que chama problema da partição. Eu te dou N números. E aí eu quero saber se existe... Então, existe... deixa eu ver. Conjunto I de N inteiros. Tá? Eu quero saber o seguinte. Te dei lá 10 números inteiros. Existe algum conjunto S, tá, tal que... deixa eu decorar isso, vai. Então tem um conjunto I. Então tem o inteiro 1, o inteiro 2, o inteiro... até N, tá? E aí eu quero saber o seguinte. Então, existe um S subconjunto do I, tal que, se eu somar todo I em S tá? Então é o seguinte. Tem esses números aqui. Tá? V1, V2 até Vn.
Eu falo assim, olha, pega um conjunto S de índices aqui. Soma os valores dos itens que estão nesse conjunto S. Tá? Eu quero que isso seja igual aos que não estão em S. Tá? Então, deixa eu dar. Então, sei lá, eu te dou 1, 3, 7, 2, 4. A pilha está ordenada. Eu quero que você particione esse cara em dois conjuntos. Tá? O conjunto S. Tá? Então, digamos, você escolheu esse S. Tá? Digamos que você escolheu esse S. Tá? E aí eu falo assim, olha, mas só que você não pode escolher qualquer S. Eu quero um S que quando eu somo 1, 7, 2, 4, dá igual a soma dos caras que não estão em S. Tá? Então, eu escolho um conjunto de números, e aí eu somo esses números, tem que dar a mesma soma da soma dos números que eu não escolhi. Pode pensar que é assim, eu quero, cada número é uma caixa, e essa caixa tem uma altura. Eu quero colocar caixas desse lado, então esse é o meu S, de forma que os dois lados fiquem com a mesma altura. Os que estão em S e os que não estão em S. A gente não sabe fazer isso melhor do que tempo 2 elevado a n. Bom, como que é um algoritmo 2 elevado a n? Testa todos os subconjuntos de S. Existem 2 elevado a n subconjuntos. Certo? Eu tenho n números, eu tenho 2 elevado a n subconjuntos desses números. Então testo todos eles, e vejo se algum deles é a resposta. Tá? Então tem um algoritmo bobo para fazer isso. Mas esse algoritmo bobo é muito bem. Aí tem uma questão além dessa. A questão além dessa é que, bom, tem esse problema, tem um outro, tem um outro, tem um outro, tem um monte de problemas. São extremamente relevantes, que a gente não sabe fazer melhor. Tá? Ou, vamos dizer assim, eu não sei fazer em tempo polinomial. Eu não sei fazer em O de n elevado a algum c que você escolha constante. Tá? Pode ser, não sei fazer em O de n elevado a 1 bilhão. Tá? Porque O de n elevado a 1 bilhão é melhor do que O de 2 elevado a n. Não só eu não sei fazer para essa série de problemas, como se eu soubesse fazer em tempo polinomial para um, eu sabia fazer para todos. Então esses são os problemas que a gente chama de NP difíceis. São problemas que se eu conseguisse resolver eles em tempo polinomial, tem um monte de problemas que eu conseguiria resolver em tempo polinomial também que ninguém sabe resolver. Então acredita-se que não dá para resolver eles em tempo polinomial, por isso que ninguém nunca conseguiu. Mas acreditar não é provar, certo? Então, de vez em quando algumas pessoas tentam provar que dá, algumas pessoas tentam provar que não dá. Até hoje ninguém nunca conseguiu. Se você conseguir, você ganha 1 milhão do Instituto. É um dos problemas do milênio. Foi listado 8 problemas do milênio. Tipo, chegou em 2000 e falou assim, ó, esses são os problemas mais importantes da matemática hoje. Tá? Então, achar um algoritmo polinomial com problema NP difícil é um deles. E aqui a gente vê como... Bom, tudo bem, mas esse problema ainda existe na realidade. Esse não, mas eu falei lá do problema do cara que tem que entregar fermento na padaria. Eu falei, de graça. Aquele é um problema NP difícil. Tá? Então, eu preciso sair daqui e passar em lugares entregando coisas e voltar e eu quero gastar o mínimo possível. Um problema NP difícil, ninguém sabe fazer isso rápido. Tá, então o que eu faço? Tá, então tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu tenho uma coisa que chama algoritmo de aproximação, que me permite, eu não acho a melhor rota, mas eu acho uma rota 50% pior
no máximo. Tá? Pode ser bem melhor do que isso. Mas no pior caso, eu acho é uma rota que é 50% pior. E eu acho ela em tempo polinomial. Então eu não consigo uma melhor em tempo polinomial. Mas eu consigo uma não tão ruim. Eu sei que 50% parece muito ruim. Certo? Ao invés do cara demorar 2 horas, vai demorar 3 horas. Mas eu consigo calcular ela em tempo polinomial. Então isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade é fazer análise empírica e tentar fazer algoritmos que eles são, no pior caso, eles são 2 elevado a n. Mas, talvez, nas instâncias da prática, talvez quando tem que entregar fermento lá, em Volta de Campinas, talvez não seja o pior caso. E aí talvez esse negócio seja rápido para as instâncias que aparecem na prática. Também tem técnicas para isso. Por aí vai. Professor, tem gente que usa dados de máquina para tentar resolver isso? Então, ainda não, mas eu estou tentando trabalhar nisso. Não, tem aprendizagem de máquina para várias coisas. Esses problemas em particulares, eles têm uma natureza combinatória. Porque, por exemplo, machine learning, redes neurais, que o pessoal fala muito hoje em dia, são coisas muito contínuas. Então é muito difícil lidar com aprender a escolher subconjunto de coisas. Certo? Estou tentando otimizar funções, sei lá, quero fazer reconhecimento de som. Reconhecimento de som, você tem uma onda que é o som. Reconhecimento de imagem, você acaba considerando a imagem basicamente como se ela fosse uma onda também. Né? Cada pixel você está falando quão alto, quão baixo ele está. Tá? Então, aqui ainda não com sucesso. Mas é uma ideia. Ok? Bom, então isso encerra o curso. Espero que vocês tenham gostado.